faz um tempo, mas continua bonitinha ela, viu? Aliás, eu acho que ela está mais bela agora do que quando nós casamos. Meu olho está mais apurado para enxergar as belezas. Nós somos pais de 2 meninas, a Damares, casada com Paulo. Meu genro está meio chateado comigo, porque ontem o time dele perdeu para o meu. Ele é palmeirense, eu sou fluminense, né? Temos a nossa outra filha, Helena, né? A Helena está morando conosco por um tempo. E todos nós, a família inteira, trabalha na Universidade da Família. A Damares trabalha na editora da Universidade da Família, ela é assistente do editor. A nossa outra filha, Helena, trabalha para o Google, mas já trabalhou dentro da Universidade da Família. Ela foi a primeira secretária do CMN, quando o pastor José Maria era o diretor. Depois ela foi minha secretária, depois cuidou do RH da UDF e ainda continua trabalhando para a UDF como revisora. Quase todo o livro da UDF que você pegar, que você olhar na ficha técnica, está lá, leitura final, é a Helena quem faz, porque ela é especialista em língua portuguesa, espanhola e inglesa. Então ela é tradutora, revisora de português, espanhol e inglês, e as duas trabalham servindo ao Senhor. Essa semana, dia 22, completamos 19 anos, no dia 22, que a gente se mudou da segunda cidade mais bonita do Brasil para Pompeia. Qual é a primeira? É claro, eu não vou arrumar confusão na minha primeira visita aqui, não é? Então a gente morava em Vitória, a segunda cidade mais bonita do Brasil, e mudamos para Pompeia há 19 anos atrás. Fomos pastores por 18 anos lá em Vitória e estamos servindo ao Senhor desde 2007 no currículo de paternidade, mas chegamos na UDF em 2005. Eu queria aproveitar e falar de alguns livros para vocês, que a gente sempre traz livros da nossa editora. Esse aqui é um livro. Amanhã a gente vai estar junto aqui. E amanhã, sexta-feira, é dia dos avós. Vocês sabiam disso? Então amanhã eu vou anunciar aqui um livro, mas já está lá, se você já quiser comprar para os avós de seus filhos, O Dom de Ser Avós, está lá na banca. Que tipo de pai é você? Amanhã é dia dos avós, mas esse aqui é um livro para cunhado e cunhada. Quem tem cunhado ou cunhada aqui? Levante o braço. Ok. Por que esse é um livro para cunhado e cunhada? Porque quando você olha para os teus sobrinhos, você diz assim: coitado dessas crianças. Olha o jeito que meu cunhado trata ela, olha o jeito que meu cunhado trata ele. Então o nome desse livro é Que Tipo de Pai é Você? Aqui dentro tem 14 tipos de pai e mãe que nenhuma criança merece, e um tipo de pai e mãe que toda criança precisa. Na verdade são 14 estilos de paternidade, 14 maneiras de gerenciar a educação de filhos. Não estamos dizendo que são pais ruins, não estamos dizendo que são pais desinteressados, mas são estilos de paternidade que acabam não transferindo aquilo que é necessário para a criança. Porém, um conselho: compra para o teu cunhado, compra para a tua cunhada, mas leia antes, porque corre o risco dele devolver dizendo: quem precisa disso é você, tá bom? Então, compra aqui, é um bom presentinho para o Dia dos Pais. Esse é um livro para adolescentes e jovens. Eu vou falar de 2 livros que tem uma característica interessante. Esse aqui é um livro chamado Fruto do Espírito. Ele foi escrito por um jovem polonês. A maioria dos livros cristãos que a gente tem foram escritos por americanos. Então a gente já conhece um pouco do estilo da literatura americana, porque a gente já está muito habituada. Mas esse rapaz tem um jeito de escrever da cultura dele. E esse livro trata do quê? Trata do fruto do Espírito, e ele conta histórias de rapazes e moças que, diante dos desafios do dia a dia, manifestaram o fruto do Espírito em determinada situação. Então, a partir de histórias reais, ele discorre sobre cada fruto do Espírito e como cada rapaz e cada moça pode manifestar também esse fruto na sua vida. É um livro muito legal para adolescentes e jovens. E esse é para crianças. Também outra coisa interessante, ele foi escrito por um chinês e por um coreano. Aliás, escrito por um e ilustrado por outro. Também tem um jeito diferente de ser da maioria das literaturas que a gente tem. E esse livro aqui ganhou o título de melhor livro infantil cristão de toda a Europa.
Agora, o que ele tem de melhor não é ter ganho o título, é do que se trata esse livro. Não sei se vocês já ouviram falar em George Miller. George Miller ficou conhecido como o homem das 50.000 orações respondidas. Ele cuidou de muitos orfanatos, obras missionárias. E por que as pessoas sabem que ele teve tanta oração respondida? Porque ele fazia a sua oração por escrito. E quando o Senhor respondia, ele voltava lá no escrito e anotava a resposta que ele recebeu de Deus. E quando ele morreu, acharam muitos cadernos com todas as suas orações. Porém, esse livro foi escrito contando a história de George Miller para crianças. Ele é todo ilustrado. Por que esse livro virou meu xodó? Porque todo pai e toda mãe quer que seu filho e sua filha desenvolva o prazer da oração e desenvolva a confiança em Deus para suprir as suas necessidades. A gente estava em João Pessoa, e aí eu anunciei esse livro na igreja, foi na sexta-feira. Aí nós saímos com o pessoal da igreja, e uma menininha pediu a mãe para comprar. Aí nós estamos sentados, foi no sábado, nós estávamos sentados na pizzaria lanchando, e a menina que comprou o livro mal comeu a pizza. Ela sentou na pizzaria e começou a ler o livro e não parava. Eu até fotografei de longe que ela não tirava. Esse livro é realmente muito atraente, eu teria várias histórias para contar deles. E esse aqui é um livro para toda a família, Conversas de Fé em Família. Em poucos segundos eu vou dizer do que se trata esse livro. Você já reparou que às vezes as pessoas têm dificuldade para fazer o devocional em família? Sabe por que elas têm dificuldade? Porque elas querem repetir a liturgia da igreja. Um canta, um prega, outro ora, um levanta oferta, um expulsa demônio e outro faz apelo. Sabe de uma coisa? O culto lá na sua casa não é a repetição da liturgia da igreja. O culto lá na sua casa é você com a sua família, em torno da mesa ou no sofá ou sentado no chão, tendo conversas sobre questões espirituais. E o Jim Burns, que é esse autor que eu gosto muito, a gente tem outros livros dele, ele deu 52 temas para nós, um por semana, para puxar assunto dentro de casa, com a família reunida, sobre questões espirituais. É disso que trata esse livro. Se você precisa de boas ideias para sentar sua família em torno da mesa, ou em qualquer lugar para conversar sobre as coisas de Deus, esse é um livro que vai lhe ajudar. E a gente vai estar lá fora depois, para ajudar você a adquirir o seu livro e conversarmos um pouquinho. Bem, cadê quem está me ajudando com os slides? Está ali. O meu ponteiro já está funcionando? Já? Então, deixe-me ver. Opa, aqui. Já está no final? Bota no primeiro para mim, por favor. Tem uma pergunta aqui na tela. Vamos ler juntos a pergunta? Qual é a única resposta possível? Não. Parece uma pergunta retórica, mas ela não é uma pergunta retórica. É porque a gente conscientemente, como pai, como mãe, como avô, como avó, a gente sabe que não pode despejar. Eu vou começar contando uma história. Um dia eu cheguei em casa, foi um dos piores dias para mim, viu, pastor? Eu cheguei em casa e a Norma virou para mim e falou assim: sabe, às vezes eu tenho a impressão que eu sou casada com um alcoólatra. Essa senhorinha bonitinha que eu falei aqui. Eu, crente, pastor, achando que estava abafando. E ela vira para mim e diz: às vezes eu tenho a impressão que eu sou casada com um alcoólatra. E aí quantos sabem que às vezes é melhor não perguntar por quê, né? Mas eu perguntei: por que você está falando isso? Eu não gostei da afirmação dela. Ela disse: sabe por quê? Porque na casa de um homem normal, quando está dando a hora dele chegar do trabalho, a mãe vira para as crianças e diz: olha, se arrumem, se preparem, porque o papai está quase chegando. É motivo de alegria. Mas na casa de um alcoólatra,
A mãe diz assim: sossega que seu pai está quase chegando. Porque você nunca sabe como um alcoólatra chega em casa. Ela disse: tem dia que você entra por aquela porta cantando, alegre, feliz, mas tem dia que parece que você entra aqui com um troço. Você entra dando patada em todo mundo, você entra e sai atravessando, não fala com ninguém. Não preciso dizer que eu não fiquei nada feliz com aquilo. Nenhum de nós acorda o dia dizendo assim: eu vou infernizar a vida de todo mundo. Ou eu chego em casa e vou me vingar de todo mundo pelo dia frustrante que eu tive. Nenhum de nós faz isso conscientemente. Por isso que parece que essa pergunta é retórica, mas ela não é. Porque às vezes, sem querer, às vezes sem planejar, às vezes apenas como reação, a gente acaba despejando em quem não tem nada a ver com o assunto. E normalmente quem são as maiores vítimas? Os filhos. Não sei se vocês também já repararam, e semana passada vocês tiveram uma visita aqui de um cara que eu gosto demais dele, o André Chin. Quem fez o Vereda semana passada com o André Chin? Aquele é um crente tipo Natanael, tá? Que Jesus falou, um crente em quem não há dolo. O André Chin é um crente de verdade. Quantos de nós percebemos, quando a gente vai falar das nossas dores, dos traumas que a gente carrega, e que a maioria deles, a gente vai descobrir, que foram causados pelos nossos pais. Então, quando eu faço essa pergunta aqui, o que eu tenho em mente é o seguinte: não está funcionando. Deixa eu desligar e ligar de novo. Eu vou precisar de ajuda, não está funcionando. Muito bem. Quantos filhos não prosperam na vida porque os seus pais debitaram na conta deles os seus fracassos e tristezas? Por que que isso acontece? Ou de que forma isso acontece? Talvez a pergunta mais importante não tenha sido nenhuma das anteriores, mas essa aqui: o que fazer para evitar que isso aconteça dentro da minha casa e da sua casa? Talvez mais importante ainda é: como é que eu posso discernir se isso já aconteceu dentro da minha casa? Se eu já fui algoz ou vítima? E se eu já cometi esse erro dentro da minha casa, como é que eu faço para consertar? Se eu já despejei de maneira imprópria, ainda que inconscientemente, sobre alguém da minha casa, como é que eu corrijo isso? É disso que a gente quer falar hoje à noite. Pega a sua Bíblia aí, por favor. Vamos olhar 1 Crônicas, capítulo 7, verso 23. Opa, aqui, agora acho que está funcionando. Abra sua Bíblia em 1 Crônicas 7, 20 a 23. Eu não sei se vocês são iguais a mim, mas vocês sabem que tem umas partes da Bíblia que quando a gente chega nelas dá vontade de pular, dá ou não dá? Qual é a parte da Bíblia que quando você está lendo, que você chega nela, dá vontade de virar a página e ir para frente? Qual é? Livro de Levítico? 1 Crônicas, sério? Você não gosta dele não? Aquela parte da Bíblia que quando você está lendo, começa aquele negócio, você quer pular, qual é? Deixa eu fazer outra pergunta. Quem não vai responder a nada do que eu vou perguntar aqui, levanta a mão, por favor. Ok, então vamos lá. Qual é a parte da Bíblia que quando você está lendo, dá vontade de pular? Agora sim, todo mundo chegou agora. Genealogia, gente, que agonia genealogia. E fulano gerou a Beltrano, Ciclano e fulano. Parece até um cântico gregoriano. E tinha tantos anos e gerou fulano, Ciclano, Beltrano, que teve Ciclano. Aí eu me pergunto, para que isso está na Bíblia? Deixa eu me explicar. Não tem nada aqui na Sagrada Escritura que tenha sido colocado à toa.
E uma vez eu fiz essa pergunta sério para Deus: para que tem genealogia na Bíblia? Sabe o que o Espírito Santo trouxe ao meu coração? Pelo menos para mim serviu. É que as genealogias é a história das famílias. Deus quer que a gente saiba que Ele está de olho na nossa família, desde os nossos antepassados. Deus conheceu o teu tataravô, bisavô, avô, pai, conhece você e conhece as tuas próximas gerações. Então as genealogias estão ali para dizer que Deus se importa com as famílias. E aqui está uma genealogia que vai mostrar para mim e para você que toda genealogia tem alguma história para trazer edificação. Veja essa daqui, 1 Crônicas 7, 20 a 23. Diz assim: estes foram os descendentes de Efraim, Sutela, que foi o pai de Bered, começou, tá vendo? Sutela, que foi o pai de Bered, pai de Taate, pai de Eleada, que foi o pai de Taate, pai de Zabada, pai de Sutela. Agora prestem atenção nessa história. Ézer e Eleade, filhos de Efraim, foram mortos por homens da cidade de Gate, quando tentavam roubar os rebanhos deles. Opa, tem uma história aqui nessa família. Um homem teve vários filhos, e no meio da sua família, 2 filhos viraram ladrões de gado. E quando estavam roubando o gado, foram pegos e foram mortos. Aí o texto continua dizendo para mim e para você assim: Efraim chorou por muitos dias por conta deles, e seus parentes vieram consolá-lo. Depois, ele se deitou de novo com a sua mulher. Ela engravidou e deu à luz um filho. Ele o chamou Berias, pois tinha acontecido uma desgraça em sua família. Talvez você esteja na sua mão com uma tradução que diz assim: porque as coisas não iam bem em sua casa. É isso que está aí na sua Bíblia? É? O que diz na sua? Porque a desgraça tinha caído sobre o lar. Então aqui a gente já começa a pensar o que aconteceu nessa família. Porque as coisas não iam bem em sua casa, porque uma desgraça aconteceu em sua família, ou porque uma desgraça caiu sobre o seu lar. Ele botou o nome do seu filho de Berias. A gente faz parte de uma geração que gosta de colocar nome nos filhos quando as coisas não vão bem. Se tem uma filha adolescente que começa a reclamar, você manda fazer, ela diz: ai mãe, eu estou com dor. Aí a gente começa logo: eu vou trocar seu nome para Maria das Dores, porque tudo dói em você. Mas tem um neologismo que é bem dessa época. Deus me livre, nunca vi ninguém tão mimizento. Já ouviu essa? Você reclama de tudo, você é mimizento demais. Vocês percebem como é que é muito fácil a gente ficar frustrado e soltar uma palavra qualquer sobre os nossos filhos e despejar a frustração quando a gente não está feliz, não está satisfeito? E aí a gente então vai criando esses nomes. Eu conheci um cidadão que quando ele nasceu, logo depois do nascimento dele, o irmão acima dele morreu. E esse irmão que era acima dele, todo mundo falava que ele era um cara muito querido. Como é que eu soube dessa história? Porque esse cidadão, ele tinha um nome de certidão, de registro, de documento, mas todo mundo chamava ele por outro nome. Vou criar um nome aqui. O nome dele de documento era Antônio, e todo mundo chamava ele de João. E eu perguntei: vem cá, se o nome dele é Antônio, por que todo mundo chama ele de João? Porque quando ele nasceu,
morreu o irmão que era acima dele, que chamava-se João. E aquele irmão era a alegria da casa, era uma criança divertida, e ficou doente e morreu. E ele tinha acabado de nascer, e ninguém passou a chamá-lo mais pelo seu próprio nome, chamava ele pelo nome do irmão que morreu. Uma desgraça havia acontecido na família, e por conta disso ele perdeu a sua própria identidade. E sabe como era esse homem? Para quem o conhecia superficialmente, era um cara joia, né, Norma? Alegre, divertido, brincalhão, espirituoso. Mas para quem o conhecia, abaixo da superfície, era uma pessoa amarga, não muito confiável, de motivações questionáveis. Tudo porque alguma coisa muito ruim aconteceu na casa dele, e até a família passou a chamá-lo pelo nome do irmão que havia morrido. A minha história tem algo parecido com isso, irmão. Daqui a 10 dias ou 15 dias eu faço 62 anos. E quando eu nasci, aquilo que hoje se chama violência obstétrica era alguma coisa muito normal. As mulheres não faziam cesariana com muita facilidade. Os partos não eram marcados. Nossa, já marcamos o dia de nascer o nosso neném. Está marcado para tal dia, tal hora. Não é assim hoje em dia? Naquela época não, só existia parto natural. E quando a mulher tinha complicações, em última instância, tentava-se uma cesariana, que era alguma coisa muito complicada. Entre o parto natural e a cesariana, tinha aquilo que é chamado hoje violência obstétrica, que era o fórceps. O meu parto foi fórceps. A minha mãe não conseguia dar à luz. E contam que ela sofreu muito para que eu nascesse. E minha mãe quase morreu para eu nascer, e eu quase não sobrevivi ao parto. Isso marcou minha mãe profundamente. Mas desde pequeno eu sempre fui um garoto comunicativo e tal, e eu chegava nos lugares e conversava e falava pra caramba, e as pessoas diziam assim: é seu filho? Minha mãe dizia: é. Nossa, que menino simpático. Sempre fui simpático. Nossa, que menino inteligente. Sempre fui inteligente. Nossa, que menino bonitinho. Bonito então nem se fala, né, amor? Por favor, meu amor, não me deixe. Humilde também, né? E quando alguém falava isso, a minha mãe dizia: pois é, quase me matou para nascer. Quase morri para ter esse menino. Sofri um bocado para ter essa criança. Eu tirava nota boa na escola, as professoras elogiavam: a senhora está de parabéns pelo dinário. Pois é, mas quase me matou para nascer. Sofri muito para ter. Desde que eu me entendo por gente, pastor Pablo, toda vez que alguém fazia um comentário a meu respeito, a minha mãe dizia: quase morri para ter esse menino. Quase me matou para nascer. Eu cresci, gente. E todo lugar, em toda situação, a minha mãe repetia a mesma ladainha. Dá para você imaginar o que é você, desde pequeno, ouvir que você, para nascer, quase matou a sua mãe? Eu me converti na adolescência, de 15 para 16 anos. Deus me chamou para o ministério muito jovem. Aliás, agora dia 19 de novembro eu completo 35 anos de ordenação ministerial. É uma bênção, né? Com 17 anos eu fui para o seminário. Com 18 fui enviado como missionário para abrir uma igreja no interior do Rio de Janeiro. E nessa época que eu estava pastoreando em Vitória, eu conheci o Veredas Antigas. E o Veredas Antigas foi uma bênção na igreja que eu era pastor. Minha mãe morava no Rio de Janeiro, levei minha mãe para fazer o Veredas no mês do aniversário dela, outubro, no ano 2000. Minha mãe fez o Veredas. Mas pensa a mulher que chorou, pensa a mulher que abriu o coração,
Pensa uma mulher que contou todas as mazelas e dores da vida dela. E eu decidi que na frente da igreja que eu era pastor, junto com minha mulher e minhas filhas, eu ia abençoar minha mãe naquele dia. E chamei minha mãe à frente. Minha mãe estava ali, toda quebrantada. Abençoei minha mãe, orei por ela, junto com a Norma e com as meninas. E aí eu dei o microfone para minha mãe falar. Ela disse: pois é, quase morri para ter esse menino. Quase me matou para nascer. Eu falei assim: gente, não é possível. Daqui a pouco eu completo essa história para vocês. O nome Berias tem um significado. Depois você pode procurar no Google, se assim desejar. O sentido hebraico da palavra Berias significa grito de dor. Vocês lembram que o pai dele chorou por muitos dias e recusava-se a consolar? O nome Berias também pode ser traduzido como ruim, mau, desagradável, maligno, que causa dor ou infelicidade. O pastor Israel Belo de Azevedo, um pastor batista hebraísta, estudante da língua hebraica, escreveu sobre o nome Berias. Berias em hebraico tem um som parecido, ou seja, uma palavra homófona, tem o mesmo som para a palavra, da palavra desastre, tribulação ou desgraça. O que esse menino ouvia cada vez que o nome dele era chamado? Ou grito de dor, ou infortúnio, ou tribulação. Dá para você imaginar ele brincando com os amigos, e a mãe dele chama ele: ó desgraça. Alguém em sã consciência pensaria em falar assim com o filho? Mas o nome desse menino, cada vez que era pronunciado, era exatamente, literalmente, isso que era pronunciado. O que as pessoas ouviam, não somente ele, cada vez que o seu nome era chamado, era uma lembrança, uma repetição dos episódios que motivaram o pai a dar-lhe esse nome. Quantas vezes esse garoto teve que explicar para os amigos: cara, por que teu pai te deu esse nome? O que tu fez de errado, velho? Tu deve ter aprontado muito, cara. Ninguém é chamado assim de graça. Mas vamos lembrar do texto? Lhe deu o nome de Berias porque as coisas não iam bem em sua casa. Eu não estou levantando nenhuma dúvida sobre o caráter do pai dele. Eu não estou levantando nenhuma dúvida sobre o amor que o pai dele tinha por ele. Eu não estou levantando nenhuma dúvida se esse pai era ímpio ou um homem temente a Deus. O fato é que a Bíblia está dizendo para mim e para você que por causa de uma circunstância que o feriu profundamente, na hora que o filho nasce, uma questão não resolvida, o filho é batizado com um nome que perpetua aquele mal que a família havia passado ou sofrido. Vocês entendem como é que é fácil a gente perpetuar uma desgraça dentro de casa? Vocês percebem como é que é fácil alguém arrastar por uma vida inteira uma coisa na sua alma, no seu coração, sem sequer saber por que está arrastando aquilo? Porque ele ainda era uma criança e o seu nome era chamado Berias, infortúnio. Ele não tinha consciência do que havia acontecido com a sua família, mas o seu nome denotava que as coisas não iam bem em sua casa, ou que uma desgraça havia se abatido sobre a sua família. O
que Jacó fez? Eu estou esquecendo de trocar aqui para vocês, me perdoem. O que Jacó fez quando viveu situação semelhante? Raquel, aquela mulher por quem Jacó trabalhou 14 anos, vai lhe dar o último filho. E quando o filho está para nascer, ela teve um parto difícil, talvez muito parecido com o da minha mãe. E a Bíblia diz, se você pegar em Gênesis 35:18, está dizendo assim: já a ponto de sair-lhe a vida, quando estava morrendo, a parteira disse para ela: nasceu seu filho e é um menino, que nome você vai dar para ele? Que nome a Raquel escolheu? Que significa filho da minha dor. Ela não amava aquele filho? Ela desprezava aquele filho? Mas a alma dela, angustiada pela dor, pelo sofrimento, a fez pronunciar um nome que, se não fosse a intervenção divina, iria marcar aquele menino por toda a sua existência. O texto diz que, ato contínuo, Jacó entra no quarto e dizem para ele: lhe nasceu um menino, a sua esposa morreu e ela botou o nome dele de Benoni, que significa filho da minha dor. Jacó diz assim: não, de jeito nenhum, uma desgraça aconteceu na minha casa, mas o meu filho não será lembrado por ela. Alguma coisa não foi bem na minha casa, mas o meu filho não vai arrastar isso a vida inteira. O nome dele não será Benoni, filho da dor, o nome dele será Benjamim, o filho da minha direita. Ele perdeu a mãe dele, mas esse menino não vai ficar sozinho nem um só dia da vida dele. Ele não será lembrado pela morte da mãe, ele vai se lembrar do amor do pai dele, pela mãe dele e por ele. Vocês percebem que impacto que esse nome Benoni teria na vida daquele menino? E aí Jacó entra em cena. E aí, lembra que eu falei do Veredas Antigas? Lá, isso foi em 2004. Minha mãe chorou, se quebrantou. Eu abençoei minha mãe, a igreja reunida. E aí minha mãe começa falando tudo de novo. Sofri muito para ter esse menino, quase me matou para nascer. Mas naquele dia, meus irmãos, algo diferente aconteceu. Minha mãe não parou por aí. Ela olhou para mim e disse: mas eu tenho muito orgulho do meu filho. Eu agradeço a Deus pelo homem que ele se tornou. Agradeço a Deus pela nora que ele me deu, pelas netas que ele me deu. E minha mãe começou a falar o que ela nunca havia falado até os meus 42 anos de idade. Porque todas as vezes que ela comentava o meu nascimento, era só para lembrar que ela quase... Mas naquele dia ela acrescentou, dizendo: eu tenho muito orgulho, muita alegria do filho que Deus me deu. Naquele dia, o espírito da dor de Raquel saiu da minha mãe, e o espírito de Jacó inspirou-a para falar palavras abençoadoras. Como é que a gente muda as histórias? A gente muda as histórias nos arrependendo das palavras lançadas. A gente muda a história quando a gente reconhece que em algum momento nós fomos Efraim, que chamou o filho de Berias, ou fomos Raquel, que chamamos o filho de Benoni, porque as coisas não iam bem. Se algum dia, em algum momento, em alguma situação, você agiu como pai de Berias, ou como Raquel,
que ia chamar seu filho de Benoni, arrependa-se. Porque no reino de Deus tudo se conserta com arrependimento. Agora, se por outro lado você foi o Berias ou o Benoni, perdoe as palavras que você recebeu. Porque eu tenho certeza, eu nunca sentei com minha mãe. Vocês sabem por quê? Perdão, eu fiz uma confusão com as datas. Esse seminário que ela fez foi em outubro do ano 2000. Minha mãe morreu em 2004. Eu nunca sentei com a minha mãe para perguntar por que ela sempre repetia a mesma coisa. Aliás, hoje eu tenho consciência de que eu não precisava perguntar. Eu só precisava ficar com a segunda história, do dia que ela proferiu palavras de bênção. Se algum dia você já foi tratado como Berias ou Benoni, perdoe. Não aceite a síndrome de Berias sobre a sua vida. Não permita que isso se perpetue na sua vida e na vida dos seus filhos. Corte isso na sua família em nome de Jesus. Eu sempre conto essa história. Eu e Norma estávamos ministrando lá em Santarém, no estado do Pará. E quando terminamos, a gente estava fazendo veredas antigas lá. E quando terminou, veio um casal, um senhor e uma senhora conversar conosco. Eles nos disseram assim: Dinati, hoje a gente entendeu uma coisa. Nós temos 3 filhos, 2 homens e uma mulher. Eles moram em Porto Velho, Rondônia, e nós criamos os 3 dentro da igreja, mas os 3 estão afastados hoje. Não querem nem saber de igreja, nem ouvir falar de Deus ou de Bíblia. Eles não querem nada com Deus. E hoje a gente entendeu que nós somos pais muito severos. E aí eles começaram a entender, porque a gente lá também contou uma história da mãe da Norma. A Norma foi uma mulher muito bem educada, família piedosa. Mas sabe de uma coisa? A Norma sempre gostou de música clássica. E a Norma queria assistir a Orquestra Sinfônica do Rio de Janeiro, Orquestra Sinfônica Brasileira, que era regida pelo maestro Isaac Karabchevsky, que tocava uma vez por mês, uma vez por ano, na Quinta da Boa Vista, no Rio de Janeiro, de graça. Chamava-se Concertos para a Juventude. E ela dizia: mãe, deixa eu ir. Minha sogra dizia: vai, pode ir. Mas se Jesus voltar, você vai para o inferno. Porque era domingo de manhã. Ela queria muito ir, mas a palavra da mãe pesava. A mãe dizia: se você for lá ouvir Beethoven e Jesus voltar, você vai com a 5ª Sinfonia para o inferno. E às vezes nós que somos pais, na tentativa de estimular os nossos filhos a tomarem decisões corretas, a gente acaba botando neles o nome de Berias. E esse casal fez exatamente isso. Na tentativa de proteger os filhos, eles foram severos demais. Quando eles cresceram, vazaram por entre os dedos dos pais. E eles entenderam, pastor. E nos falaram: Deus já colocou no nosso coração o que fazer. Eles pegaram um avião, foram para Porto Velho, mas antes ligaram para o filho mais velho e disseram: papai e mamãe estão indo para aí, porque tem uma coisa muito séria para falar com vocês. Quem tem pai e mãe idoso aqui sabe, se o teu pai ou a tua mãe liga dizendo que tem um assunto muito sério para falar, é o quê? É doença, está com câncer. Foi o que eles pensaram. E eles foram para lá, chegaram lá, estavam os 2 filhos, a filha, as 2 noras, o genro, todos os netos reunidos, apreensivos para ouvir o que os pais tinham para falar. O pai pegou a palavra e disse: nós viemos aqui pedir perdão a vocês, porque nós fizemos isso e isso de errado. E se ajoelharam no meio da sala e pediram que os filhos os perdoassem.
Nisso, o mais velho se joga no chão junto dos pais e começa a pedir perdão aos pais pela rebeldia, pela desobediência, e começa todo mundo a chorar na sala. Foi um quebrantamento. Como é que eu sei disso? Porque voltamos lá depois e eles nos contaram tudo o que havia acontecido. Disseram: todos os nossos filhos voltaram para Deus. Querido, se você já foi boca de Efraim ou boca de Raquel sobre seus filhos, arrependa-se. Se você já foi tratado como Berias ou Benoni, perdoe. E se você não quer que isso se perpetue na sua família, posicione-se hoje e vigia. Quando as coisas não estiverem indo bem na sua casa, controla a sua boca, controla as suas reações, controle seu ímpeto. Todo mundo está entendendo o que eu estou falando? Sim. Vamos orar? Eu acho que é o melhor que a gente pode fazer agora. Eu costumo sempre, quando compartilho essa palavra e que eu conto a minha própria história, eu acho que depois do ano 2000 eu nunca mais ouvi minha mãe falar aquelas coisas, né, amor? Você sabe por quê? Porque a bênção tem um poder de suplantar a maldição. A bênção tem o poder de suplantar a maldição. Nunca mais ouvi minha mãe falar aquelas coisas. Todas as vezes que eu conto essa história, é para dizer para você que filhos que amam seus pais, às vezes por ignorância, tratam eles como Berias ou Benoni. Filhos muitas vezes estão com a vida travada e não sabem por quê. É porque de uma forma ou de outra foram tratados como Berias ou Benoni. E antes de orar, vou contar a última história que aconteceu comigo como pastor. Uma jovem que era tesoureira da igreja, logo no início do nosso ministério, ela me procurou e disse assim: Dinati, eu preciso conversar com você. A gente tinha feito um culto na noite anterior, numa casa de um gerente do Banco do Brasil. Interessado no evangelho, fomos lá, fizemos um culto na casa deles, era onde a gente tinha conta da igreja. E aí ela me disse: hoje de manhã eu fui no banco fazer um depósito da igreja e aconteceu uma coisa que vem se repetindo na minha vida há muitos anos e eu não suporto mais. E eu perguntei para ela: o que está acontecendo com você? Ela disse: parece que tem uma faixa na minha testa escrito garota fácil. Porque todo homem que se aproxima de mim, crente ou não demora muito para ele me propor ir para a cama com ele. E nós fizemos o culto na casa de fulano, e hoje eu fui no banco fazer um depósito e ele me cantou dentro do banco. Eu não quero mais isso na minha vida. E aí nós fomos orar e eu pedi que Deus trouxesse à luz o que estava acontecendo. Menina reta, íntegra. E ela disse: a única coisa que eu consigo lembrar é que eu morava lá no interior. Ela falou o nome da cidade e disse: eu falei para o meu pai assim: pai, eu quero ir morar com meu irmão. O irmão dela já morava lá em Vitória. Eu quero ir morar com meu irmão para eu estudar, pai. Aqui na roça não tem muito recurso. Ela disse: o meu pai olhou para mim muito furioso e disse: você sabe o que acontece com menina da roça quando vai para a cidade? Vira garota fácil. Ela disse: o medo do meu pai que eu me perdesse colocou em mim um rótulo que quando eu vim para cá, aquela palavra do meu pai ficava se repetindo na minha cabeça, dia após dia, noite após noite, e aquilo entrou como uma maldição no meu coração. E ela chorou muito, e ela já tinha mais de 30 anos e não conseguia namorar, casar. E naquele dia a gente orou. Depois ela empreendeu uma viagem missionária e conheceu um cidadão com quem acabou se casando. Sabe, às vezes a gente está travando ou está travado porque recebemos um título quando as coisas não iam bem na nossa casa.
Vamos ficar de pé para a gente orar.